Que prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem para nós, pais. Eu sou a Wilze Adorno, eu sou casada há 10 anos com o Efraim Silva, um homem de Deus abençoado na minha vida. E eu sou mãe do Tito, de 2 anos. Nós somos pais do Tito para toda a vida, de 2 anos. E é um prazer cumprir essa missão, viver essa missão. Eu quero hoje compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem trazido ao meu coração acerca da maternidade, acerca da paternidade, de como nós podemos ser pais segundo o coração de Deus, como nós podemos trabalhar os relacionamentos entre pais e filhos, principalmente nesse momento, não é mesmo? Nesse momento de quarentena, nesse tempo onde nós estamos isolados do mundo, mas nós estamos tão próximos, tão perto dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, não é verdade? E para começar, eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. É um versículo conhecido, provavelmente você já conhece, e eu acho esse versículo muito forte. E assim que eu recebi esse convite, eu falei, gente, esse versículo, ele nunca foi tão atual, tão presente e tão vivo quanto nós precisamos desse versículo. Em Malaquias 4:6 diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse versículo é tão lindo, tão poderoso e mostra, ele revela o desejo do coração do Senhor. O desejo do coração de Deus é que nós tenhamos os nossos corações como pais convertidos ao coração dos nossos filhos e o coração dos nossos filhos sejam convertidos aos nossos corações. E quando a gente olha para Malaquias 4:6, a maioria de nós que somos pais, focamos na parte que fala da conversão do coração dos filhos a seus pais. E muitas vezes nós pensamos, essa função é do meu filho. O meu filho precisa converter o coração dele a mim, o meu filho precisa estar convertido a mim, meu filho precisa estar com o coração dele voltado para mim, meu filho precisa melhorar. De fato, muitas vezes há sim muito a que ser melhorado no coração dos nossos filhos, não é mesmo? Mas os primeiros corações que precisam ser convertidos, que nós lemos aqui nesse versículo, são os corações dos pais a seus filhos. É isso que o versículo diz, que ele converterá o coração dos pais a seus filhos e dos filhos a seus pais. Então, o primeiro coração que precisa ser convertido aqui é o nosso coração de pais ao coração dos nossos filhos. E isso fala que nós, como pais, nós temos muito o que fazer, nós temos muito a ser feito, muito a fazer nesse relacionamento que nós temos com os nossos filhos. E o que nós temos feito para converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos? No início da quarentena, eu percebi que muitos pais ficaram desesperados, principalmente pais de crianças pequenas. Pais ficaram desesperados atrás de atividades a serem realizadas com seus filhos, não é mesmo? Provavelmente você encontrou alguma atividade aí na internet e nós vimos que a internet ficou lotada, saturada de ideias, sugestões, de atividades, recursos para serem feitos com seus filhos em casa. Porque os pais realmente estavam preocupados como seria ter esse tempo com os seus filhos, 24 horas por dia, né, com seus filhos em casa. E nós sabemos que realmente a internet, ela está cheia de sugestões, de atividades, de recursos para nós realizarmos com os nossos filhos nessa quarentena. Não falta isso na internet. E as atividades, elas são importantes? Sim, elas são importantes, elas têm o seu lugar, elas ensinam, são pedagógicas, elas são muito importantes na criação dos nossos filhos, elas são importantes no desenvolvimento dos nossos filhos, sim. Mas as suas atitudes, as nossas atitudes como pais, elas também são pedagógicas. Elas ensinam e muito. E as nossas reações diante da dificuldade, as nossas reações diante das situações, a maneira como nós lidamos com as circunstâncias, quando nós estamos chateados, quando nós estamos frustrados, tudo isso está sendo registrado no coração dos nossos filhos. Então, eu diria a você e a mim, nós como pais, que nós devemos dar exemplo. É aquela máxima que todos já conhecem.
A palavra convence, mas o exemplo arrasta. De fato, essa frase, ela é verdadeira. E nesse tempo de quarentena, muito mais importante, eu diria, do que as atividades que nós realizamos com os nossos filhos, são as nossas atitudes diante dos nossos filhos. Mais do que as atividades, as atitudes, elas são poderosas para gerar marcas profundas no coração dos nossos filhos. E muitos, eles enxergam os efeitos negativos nesse tempo de quarentena. Não é verdade? Muitos de nós colocamos uma lupa mesmo nos efeitos negativos que esse tempo de quarentena ele gera, ele traz. Porém, você sabia que muitas memórias boas, memórias positivas, elas podem ser registradas no coração dos nossos filhos durante essa quarentena? Isso mesmo. E nós, como pais, nós somos responsáveis por trabalhar a resiliência nos nossos filhos. Nós somos responsáveis por gerar filhos resilientes, a fim de que eles se adaptem de forma positiva diante de circunstâncias, ainda que essas circunstâncias sejam negativas. Então, a nossa resiliência como pais, ela é impressa no coração dos nossos filhos. A forma como nós lidamos com essa situação vai mostrar também, vai gerar também resiliência no coração dos nossos filhos. Ou seja, a forma como nós olhamos essa pandemia, a forma como nós lidamos com essa situação dentro de casa, a forma como nós lidamos estando 24 horas por dia com os nossos cônjuges em casa, ou estando um tempo maior, talvez não 24 horas, mas um tempo maior com os filhos dentro de casa, concentrados dentro de casa, lidando com essa pressão, a forma como nós lidamos com isso vai também produzir no coração dos nossos filhos aquela mesma atitude. Se nós somos resilientes, se nós temos facilidade para extrair coisas positivas diante de situações difíceis, nossos filhos também terão essa atitude. Então, aí fica uma dica, um alerta a nós como pais. Nós trabalharmos a resiliência diante de situações difíceis, diante desse momento difícil, nós extrairmos aquilo que tem de positivo nesse tempo. Você tem sido resiliente? Como você está agindo diante desse tempo? O que essa quarentena vai deixar na memória dos seus filhos no que depender de você como pai, como mãe? No que depender de nós, o que os nossos filhos vão levar registrado em suas memórias desse tempo de quarentena? Será que eles vão registrar na memória deles o estresse desse tempo? Será que eles vão, quando eles se lembrarem no futuro do tempo de quarentena, eles vão lembrar, nossa, aquele momento foi um tempo de estresse, minha família nunca teve tão estressada e foi difícil? Ou será que eles vão se lembrar das brigas que tiveram em casa? Ou da impaciência? Eu sei. Nós, como pais, nesse momento, com certeza temos que trabalhar ainda mais a nossa paciência, não é mesmo? Mas será que é isso que os nossos filhos vão levar desse tempo de quarentena? A nossa impaciência? Ou será que os nossos filhos vão levar, registrado em suas memórias, o tempo em família de qualidade que nós tivemos? Ou será que eles levarão, registrado em suas memórias, o tempo com Deus que nós soubemos aproveitar em família nesse tempo de quarentena? Nós estamos aqui para gerar memórias positivas diante desse tempo no coração dos nossos filhos. E é interessante aqui que eu me lembro de um comentário de uma criança. Havia uma atividade a ser realizada, onde ela deveria colocar ali um motivo de gratidão. E dentro desse momento de pandemia, ela colocou lá, eu quero agradecer porque eu estou com os meus pais mais tempo em casa. Olha só, isso foi um motivo de gratidão para aquela criança. As memórias que estão ficando no coração dela, com certeza, são memórias positivas. E nós, como pais, precisamos trabalhar para gerar memórias positivas no coração dos nossos filhos, mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo de quarentena. E sabe, isso de fato não será uma tarefa fácil, mas eu te garanto, será recompensador. E nós sabemos que tudo isso, esse trabalho nosso de trabalhar e de exercitar a nossa resiliência, de exercitar a nossa maneira de agir com os nossos filhos, a nossa busca em ter tempos de qualidade, tempo com Deus, com as nossas famílias, isso não se resume a esse tempo de pandemia. Em todo tempo, nós estamos deixando registros nos corações dos nossos filhos, nas suas mentes. Em todo momento, nós estamos deixando esses registros. Então, nós precisamos trabalhar isso em pandemia e fora de pandemia.
E se você, assim como eu, é pai de uma criança pequena, eu quero que você saiba, é importante que nós saibamos que a infância, ela é o principal momento para nós construirmos um relacionamento próximo com os nossos filhos. Se você é pai de uma criança, é importante que você saiba que agora é o momento de nós construirmos um relacionamento baseado no diálogo, na participação do coração um do outro, e isso é fundamental. Por quê? Porque com certeza nós colheremos frutos disso na adolescência. E eu achei tão lindo, tão interessante o testemunho que nós acabamos de ouvir, né, dessa família preciosa. E como foi lindo ali, eles estão colhendo na adolescência e na juventude dos seus filhos muito do que eles plantaram, semearam na infância. Então eu quero te dizer, nós precisamos construir um relacionamento próximo com os nossos filhos. E se a gente constrói um relacionamento próximo a eles na infância, se a gente constrói diálogo, se a gente consegue acessar o coração do outro na infância, sabe o que vai acontecer? Quando chegar na adolescência, nós não precisamos ter medo, porque ali haverá apenas uma transição. Vai ser apenas uma adaptação para uma nova fase da vida. Não precisaremos temer a adolescência, a tão temida adolescência por muitos pais. Não haverá esse temor no nosso coração, porque vamos apenas fazer uma adaptação. E a adolescência vai ser um tempo onde nós vamos colher frutos que nós semeamos na infância. Agora, talvez você fale, eu já sou pai de um adolescente, já sou mãe de um adolescente, e como que eu posso construir um relacionamento saudável com meu filho? Como que eu posso resgatar isso a partir desse momento? Se eu já perdi tanto tempo, eu perdi a infância. Talvez você não investiu no diálogo, você não investiu nesse relacionamento durante a infância, e hoje você está na adolescência e você pergunta, o que eu posso fazer nesse momento? Sabe, uma das ferramentas para isso, que eu acho fantástica, que é muito importante, é você ter um cuidado com as afinidades. Então, desenvolva afinidades com seus filhos. Desenvolva afinidades. Propõe atividades que sejam do interesse do seu filho. Muitas vezes nós propomos atividades aos nossos filhos que são do nosso interesse. Aquilo que a gente gosta. Talvez você, que é o pai, gosta de futebol, mas seu filho não gosta de futebol. E você quer criar uma afinidade com seu filho, quer estreitar o relacionamento, chamando ele para um jogo de futebol. Errado. Nós não vamos conseguir acessar o coração do nosso filho se não estivermos alinhados com a afinidade que está no coração deles, aquilo que eles gostam de fazer. Então, crie meios de aproximar através da afinidade. O que o seu filho gosta de fazer? O que está no coração dele? O que ele ama fazer? E o que é em comum dos dois? O que os dois têm afinidade? O que os dois gostam em comum? Através disso, busque estreitar os relacionamentos, busque estreitar os vínculos. E sabe, crie meios para se aproximar pela afinidade, mas não com o objetivo de controlar o seu filho, de entrar no universo dele na marra. Isso não vai funcionar. Porque a partir do momento que o seu filho perceber isso, que você está forçando essa entrada, né, no mundo dele, provavelmente o que vai acontecer é uma reação negativa a essa tentativa sua. E aí ele vai começar a pensar, ter os seguintes pensamentos: poxa, meu pai tá um saco, meu pai tá no meu pé, meu pai tá agora com a mania de querer conversar, o que é isso? Meu pai tá querendo tempo comigo, o que aconteceu? Provavelmente ele vai ter uma reação negativa a isso. Então, essa busca por essa afinidade precisa ser uma busca natural. Nós precisamos buscar com naturalidade, gerar essa afinidade com os nossos filhos. Claro que se você não construiu isso na infância, eu te digo que não vai ser uma tarefa muito fácil. Até porque não dá para nós construirmos, a gente não constrói uma história de 12 anos em 2 meses. Não dá pra gente pensar que aquilo que poderia ser construído durante toda a infância vai ser construído durante um momento de pandemia apenas. Não dá pra gente pensar que apenas nesse momento de pandemia tudo vai mudar. Não é bem assim. Mas eu quero te falar algo. Prepare-se para ser frustrado. Prepare-se para, às vezes, nesse momento, você tentar acessar o coração do seu filho, às vezes adolescente, e estar travado, às vezes ele não se abrir. Prepare-se para isso. Mas seja tolerante. Tenha um objetivo em mente. Você fala, não, eu tenho o objetivo de gerar afinidade com o meu filho. Eu tenho o objetivo de alcançar e tocar o coração dele. Eu tenho esse objetivo. E aquela atitude negativa não vai me paralisar. Então, diante de uma resposta negativa, não paralise. Tenha um objetivo claro em mente. Tente de outra forma. Busque outras maneiras de acessar o coração dele. Amém? Sabe? Não desista. E esteja aberto a coisas novas. Esteja aberto a coisas novas. Porque nós não vivemos no mundo
em que os nossos filhos vivem hoje. Nós não vivemos a nossa adolescência, a nossa infância da mesma forma que os nossos filhos vivem hoje. Nós não vivemos tudo o que eles vivem hoje. E é comum nós, como pais, né, pensarmos e às vezes afirmarmos para os nossos filhos: eu já fui criança como você, eu já fui adolescente como você, eu sei o que é. Mas sabe de algo? Nem tudo que os nossos filhos passam, nós passamos. Afinal de contas, na nossa época, quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes, a maioria de nós não tínhamos redes sociais, nós não sofríamos bullying pelas redes sociais. Você sofria? Não tinha essas redes sociais, não é verdade? Então, nós não sabemos exatamente tudo aquilo que os nossos filhos passam hoje. De fato, há muita coisa diferente, há muitas coisas novas que eles vivem. Então, nós precisamos ter sensibilidade a isso, nós precisamos também ter paciência para reconectar os nossos corações. Nós precisamos ter paciência para entender também essa nova geração, para entender esse novo tempo, esse novo momento que os nossos filhos estão vivendo. Porque sim, eles enfrentam desafios que nós não enfrentamos. E nós precisamos reconectar, nós precisamos reconectar os nossos corações aos dos nossos filhos. E a adolescência, ela é um tempo para fazer valer os valores que os nossos filhos trouxeram da infância. Ou eles vão firmar esses valores que eles trouxeram da infância, ou, se esses valores não foram bem firmados nos seus corações, vai ser o tempo onde eles vão absorver novos valores no meio em que eles estiverem inseridos. Então, daí, nós vemos ainda mais a importância de nós criarmos um histórico de relacionamento saudável entre pais e filhos. Aí nós vemos ainda mais a importância da gente estreitar os vínculos na infância. Sabe por quê? A construção do respeito, essa construção precisa acontecer na infância. E eu estava vendo uma pastora falando sobre isso, mãe de 3 jovens adolescentes, bem-sucedida, graças a Deus. E ela falava um pouco sobre isso, e ela falava sobre a construção do respeito. E há 3 pilares que ela destacou para a construção desse respeito, que precisa ser desenvolvida desde a infância. E ela dizia a coerência, a constância e a disciplina. Nós precisamos ser pais coerentes, precisamos ser pais constantes e que exercem a disciplina segundo a palavra de Deus. E isso deve ser construído até a adolescência, para que a gente possa desfrutar então de uma adolescência saudável. E todas as falhas que nós cometemos lá atrás, todas as falhas que nós cometemos lá na infância, na criação dos nossos filhos, elas virão à tona no tempo da adolescência. Por isso nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos saber que não é na adolescência de uma hora para outra que todas as coisas acontecerão. Na verdade, é uma semeadura que nós precisamos semear na infância. Nós precisamos semear na infância. Porque na infância, o cérebro da criança, ele trabalha como uma esponja, sugando tudo. Ele está absorvendo tudo à sua volta. Mas quando chega na adolescência, ele começa a trabalhar como poda. Ele começa a podar, a cortar as coisas, a cortar as informações de acordo com os seus interesses, de acordo com aquilo que é específico para o seu interesse. Então, nós precisamos ser intencionais em estabelecer os fundamentos no coração dos nossos filhos, ainda na infância, o quanto nós pudermos, para que esses fundamentos sejam imutáveis. Então, ainda é tempo. Se você ainda tem os seus filhos em casa, ainda é tempo de estabelecer fundamentos que serão inegociáveis, serão fundamentais no coração dos nossos filhos. Sabe de algo? Maternidade e paternidade é sinônimo de intencionalidade. Nós precisamos ser pais e mães intencionais, que em todas as situações no nosso dia a dia, nós temos a intenção de acessar o coração de nossos filhos, nós temos a intenção de ensinar algo a eles. Nós precisamos ser intencionais. Coloque propósito, coloque intenção em tudo o que você faz com os seus filhos. Inclusive nesse tempo de pandemia. Não deixe os dias passarem de forma aleatória. Não deixe esses dias passarem sem uma objetividade, como a rotina do dia às vezes nos consome. Não, tenha intencionalidade na criação dos seus filhos. Tenha atividades, tenha atitudes, né? Reaja diante das situações negativas de forma positiva, a fim de que você seja intencional em ensinar isso aos seus filhos. Então, eu quero deixar aqui para nós finalizarmos algumas dicas práticas para você construir esse relacionamento com os seus filhos nesse momento de pandemia, até nesse momento. O que pode ser feito com o seu filho, às vezes, que é adolescente? Tem algo que é bem bacana que você pode praticar, que é
o cinema surpresa. Cada um da casa pode ter o dia de cada membro da família que você vai escolher. Todos saem da casa e aquela pessoa, aquele membro vai escolher um filme para todos assistirem naquele dia. E ninguém vai saber, todos vão sentar e só vão saber do filme quando o filme começar. É algo bacana que pode estreitar o vínculo nesse momento que vocês podem criar afinidade. Outra coisa bacana é vocês tirarem um dia de TBT. É uma música retrô. Você pode apresentar para os seus filhos as músicas que você dançava quando era criança, quando era adolescente, o que você gostava. Isso vocês podem dar boas risadas. Que é algo também bacana para você criar afinidade. Álbum de famílias. Resgate fotos antigas. Senta na sala, comece a mostrar fotos antigas, comece a contar histórias. Isso vai ser também algo bacana de ser praticado. E se você é pai de crianças, eu tenho algo muito importante para te falar. Nós temos aqui na nossa igreja, nós fornecemos um roteiro para ser realizado em culto em família. Onde você pode realizar um culto semanal junto com a sua família, junto com seus filhos. E esse roteiro você pode acessar pelas mídias sociais da igreja, através do canal do Telegram dos Pais de Atitude. Nas mídias sociais da igreja você pode ter acesso ao link do canal no Telegram. E ali naquele roteiro em família você vai poder construir tempo de qualidade, com intencionalidade de levar Deus à sua casa. Sabe, de tudo isso que eles experimentaram, que essa família testemunhou aqui hoje, eu quero te dizer que você também pode experimentar na sua família. Você também pode experimentar disso na sua casa. Você deseja experimentar de algo melhor, de algo de Deus, algo que Deus tem para você na sua família? Eu quero nesse momento te fazer um convite. Talvez você me ouviu aqui falando e talvez você falou: meu Deus, eu não tenho esse relacionamento saudável com os meus filhos. A minha família não experimenta disso. Talvez a sua família tenha estado desestruturada. Talvez a sua família não experimenta da paz, da alegria que Deus tem para dar. Talvez vocês não experimentam desse amor que nós compartilhamos aqui hoje. Eu quero te dizer que há esperança. Eu quero te dizer que Jesus, Ele é a rocha onde nós devemos edificar a nossa casa. Ele é esse cordão de 3 dobras que precisa estar na nossa família, no nosso casamento, para estarmos alinhados, fortalecidos. Eu quero desafiar você nesse momento a convidar Jesus para entrar na sua família. Você deseja receber Jesus nesse momento como Senhor da sua vida? Você deseja que o Senhor escreva uma nova história na sua família? E quem sabe, a partir desse momento de pandemia, você pode mudar a história das próximas gerações na sua casa. Sabe, talvez num momento como esse, onde nós pensávamos que nada de bom poderia surgir, algo maravilhoso pode surgir na sua casa. Você pode chamar Jesus para entrar na sua família, para entrar na sua casa e mudar a sua história. Se você deseja isso, eu quero convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos e repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que na minha vida, na minha família, está faltando o Senhor. Eu te convido hoje a ser o centro da minha casa. Eu te convido hoje a ser o fundamento onde eu construirei uma família saudável. Eu te convido a ser o Deus da minha vida e da minha família, a ser o Deus das minhas próximas gerações. Senhor, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Eu reconheço que preciso de Ti. Precisamos do Senhor na nossa casa. Precisamos que o Pai do céu nos ensine a sermos pais aqui na terra. É o que te pedimos em nome de Jesus, reconhecendo o Teu Filho Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Se você fez essa oração agora pela primeira vez, eu quero convidar você a colocar aí no chat: eu recebo Jesus, eu aceito Jesus. Se você deseja receber Jesus, escreve no chat, nós queremos conhecer você. E eu quero desafiar você a mandar uma mensagem no WhatsApp para esse número que está aparecendo agora na sua tela, porque nós vamos orar por você. Nós queremos conhecer você, conhecer sua família, queremos orar por você, cuidar de você. Então não deixe de apontar a câmera para esse QR Code ou entrar em contato através desse número no WhatsApp. Deus tem uma linda história para você e para sua família. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, por esse momento lindo, por esse momento tão especial, Senhor, nesse culto da família. E não esqueçam,
Nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 20h45, com um culto muito especial, preparado com todo carinho, o culto do Dia dos Namorados. Olha isso, amor. Amém? Teremos convidados especiais. Eu creio que será uma noite gloriosa, uma noite de poder, que o Senhor falará tremendamente ao seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que aconteceu nessa noite hoje. Pai, os testemunhos, os pedidos de oração, Pai, as pessoas que se colocaram, Pai, aos teus pés. Nós queremos orar por elas, Pai. E que hoje, Pai, o livro da vida receba essas pessoas, Pai. Faço o convite a todos vocês. Acompanhe, Pai, o Ministério de Família da Igreja Batista Atitude. Acompanhe os cultos que o nosso pastor vai retornar ao presencial dentro em breve. Sejam convidados para vir aqui a Iba. Em nome de Jesus eu peço que as glórias do Espírito Santo estejam sobre o lar de vocês e que as famílias sejam restauradas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperamos vocês então na próxima sexta. Tchau, queridos.